profunda, teológico, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de um novo homem, estamos falando de paz. Então, achei esse versículo muito interessante para colocar aqui no início. E tem um deserto no fundo, e aí você diz, mas por que essa pessoa está andando ali tranquilamente no deserto? Também é o que nós estamos querendo falar, e que deu exatamente com tudo que já foi falado aqui nessa manhã, através do pastor e da irmã Rosaura. Esse rapaz está andando tranquilamente no deserto. E nós estamos no deserto. E às vezes o deserto fica mais quente. Essa noite acabou a luz para o lado de lá, o ar-condicionado não ligou. Graças a Deus, eu durmo no ar-condicionado. Tive essa facilidade há pouco tempo, mas ontem acabou. E aí? Aí a noite virou deserto, porque quem já não dorme no ar-condicionado, né, não sente falta de ar-condicionado. Agora, quem está no ar-condicionado, irmãos, aquilo vira um forno. Um forno. Eu abri a porta da varandinha que tem no quarto, pus um ventilador lá, quase que nem um ventilador. A luz estava, a energia estava anêmica. Depois eu quero até perguntar por que acontece isso para o irmão, para o pastor Adriano. O ventilador estava rodando devagarinho. E depois ele aumentava e aquele cantinho nosso lá acontece isso. E eu fui suando e suando, o travesseiro está lá todo molhado. Todo molhado, Pois é, sim, mas a noite toda que eu estou dizendo. A noite toda a luz não voltou plena, não teve como ligar em momento algum o ar-condicionado. E aí virou deserto. Mas interessante que quando a luz acabou, o pessoal que fica na televisão foi para a rua conversar, né? Eu poderia estar lá na televisão, aí fui ver a luz da lua e fui orar, e fiquei orando lá na varanda. Talvez se eu não tivesse, eu estaria em outro lugar. E comecei a orar, e à noite virando. Dormia 1 hora, acordava suado, virava o travesseiro, dormia mais 1 hora, e foi assim que passou o deserto desta noite, para mim. Mas eu não perdi a paz. Eu aprendi a não perder a paz quando eu perco o sono. Quando eu perdi o sono, eu perdi a paz. Aí você diz, mas são tantas as situações, são todas, muitas situações, e nenhuma delas você deve perder a paz. Então hoje eu já não perco a paz quando eu perco o sono. Eu começo a elogiar ao meu Deus, adorar a Deus, e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Porque se você ficar nervoso, aí é que você não dorme mesmo, de jeito nenhum. Mas não foi por isso, é porque eu acho que é um momento que Deus me deu para adorá-lo. Aí eu acordo, adoro e durmo, e acordo, e adoro e durmo, acordo, adoro e durmo, e a noite passou. Assim. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos dos judeus. Aboliu a lei. Diga comigo, aboliu a lei. Paulo só podia falar dos judeus porque a lei que ele conhecia dos judeus, a única lei que ele conhecia era a lei dos judeus. Aboliu a lei. Não deixe ninguém te levar de novo para a lei. Tem um pessoal aí querendo levar os crentes de novo para a lei. Ele aboliu a lei. Ele quem? Jesus Cristo aboliu a lei. Na forma de ordenanças. Para que dos dois? O judeu, é claro que o contexto vai te dar isso. O gentio, que somos nós, e os judeus, fosse um novo homem, fazendo a paz entre as nações, entre as pessoas. Todas as pessoas no mundo que recebem Jesus Cristo, seja ele muçulmano, seja ele de qualquer hinduísta, seja ele budista, seja ele o que for, incrédulo anteriormente, se ele aceitar a fé e o evangelho, ele tem paz conosco, porque tem paz com Deus e nós temos paz com Deus. Esta é a nova paz, de uma maneira geral, que Jesus trouxe a paz para aqueles que recebem a sua paz, em qualquer lugar do mundo. E falar de judeu e gentio, se judeu e samaritano já era uma coisa difícil para os judeus aceitar os seus meio-irmãos samaritanos, que dirá
outras pessoas. Eles as tinham por imundas. A paz que nós estamos falando aqui, a nova paz do cristão, é uma paz que só Jesus pode dar. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Olha que interessante. Não a dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz passageira, baseado nas finanças, baseado no status, e a pessoa sente aquela paz, mas de uma hora para outra ele pode perder aquilo. E mesmo no decorrer do tempo, a pessoa diz assim, agora eu ganho R$ 2.000, eu estou em paz, agora eu posso comprar, eu posso ter o que eu queria, ou 3.000 ou 4.000, daí a pouco ela perde a paz, porque comprou demais, porque não controlou. Então essa é a paz que o mundo dá, é uma paz momentânea, uma paz passageira. A paz que Jesus dá não é como o mundo. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus estava indo embora. Quando ele falou essa palavra, ele estava despedindo-se, porque estava no momento dele já partir, e ele disse, eu vos deixo a paz. Essa manhã é um momento para nós meditarmos em não perdermos a paz, em buscarmos a paz que tanto falamos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Entrou dentro de casa e começa a gritaria. Entrou dentro de casa e começa a confusão. Mas que paz do Senhor é essa? É uma paz do mundo ou uma paz diferente? Uma paz que lança fora o medo, uma paz que atravessa o deserto. Paz. É isso que Ele quer de nós. E é isso que Ele nos dá. Uma paz diferente, uma paz para a nova criatura. A paz do mundo é passageira. Quando estávamos no mundo, íamos a uma programação alegre, e então sentíamos alegria e paz. Mas quando voltávamos para o nosso dia a dia, reencontrávamos com os nossos dilemas e sofrimentos que nos tiravam novamente a paz. Então, o que nós concluímos a respeito da paz de Cristo? É uma paz apesar do dilema, é uma paz apesar do sofrimento, é uma paz apesar do espinho na carne. Se você está conversando com Deus, já falou 1, 2, 3 vezes, e Ele dá paz ao seu coração, ao invés de dar a resposta ao seu problema, é porque Ele quer que você viva na paz com o seu problema. O que você não pode perder é a paz. O problema, você pode continuar com ele. Então você precisa de ter paz. Se tem problema junto ou se não tem problema junto, é uma coisa que Deus vai resolver com você e você com Deus. Mas a paz você não pode perder. Porque se ela é, como nós vamos ver à frente, o hábito em nosso coração. 2 coisas que nós não podemos perder: o amor e a paz. Paz que excede todo o entendimento. Excede o entendimento exatamente porque às vezes a pessoa está morrendo, mas está em paz. Como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora eu aguardo a coroa. Ele diz, já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício. Aspersão é aos poucos, né? Joga uma água pingada assim. Então é como se ele estivesse morrendo aos poucos, sentindo que ele estava morrendo, que estava perto a hora da sua partida, e ele dizia que ele tinha paz, que estava certo, seguro de que o galardão estava com Deus, porque ele trabalhou o tempo todo. É muito difícil pensarmos nisso, principalmente as pessoas mais jovens. É muito difícil pensar nisso. Depois que a gente passa dos 50, a gente começa a pensar nisso mais seriamente. Porque você já virou, você já andou muito mais para perto da morte do que do nascimento. Mas seja novo ou seja velho, tem que ter essa dimensão de que o sofrimento da vida não pode tirar a sua paz. E que
a qualquer momento, para você ter comunhão com Deus e ser recebido por Deus, você precisa de ter a paz de Deus no seu coração, para que você não peque. Nosso Deus é o Deus da paz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz. Então Deus é um Deus de paz. Deus não é o Deus de confusão. Tem um versículo que vai dizer isso. Deus não é um Deus de confusão. Então, às vezes, Deus precisa de tomar decisões exatamente para que continue reinando a paz. O diabo se levantou e ele disse, olha, aqui no céu, no meu lugar, na minha casa, não pode ter confusão. Então, você vai embora, que aí você fica em paz e eu fico em paz. Também Adão pecou, ele disse, ó, nesse lugar aqui você não pode ficar mais. Então, você vai, fica em paz, e eu vou ficar em paz. É claro que veio um monte, a paz se tornou muito mais difícil para o homem depois do pecado, mas com Jesus é possível você retomar toda a paz. Aí, independente do sofrimento, independente da doença, independente da tentação. Tentação não é pecado. Pecado é a prática, é ceder à tentação. Às vezes a pessoa é tentado, a vida toda tentada do mesmo jeito, e isso pode ser um espinho na sua carne. Por que isso não muda? Meu Deus, já orei tantas vezes. Às vezes Deus quer que seja assim, porque você sendo tentado assim, você vai produzir mais, você vai vigiar mais, sendo tentado. Até Jesus foi tentado. Ele não foi tentado? Quem vai ler aí os cordéis, vão ver a tentação de Jesus. O cordel Jesus e o diabo. Então ele foi tentado pelo diabo, mas ele não cedeu. Agora, para você não ceder, você tem que estar em paz com Deus. Porque você fala, Deus deixa a gente numa situação muito difícil mesmo, e pronto, vai embora. E vai para a prática do pecado. Mas Deus é o Deus de paz. Jesus é o Senhor da paz. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Esta é a paz da nova vida. Em todas as circunstâncias, você pode ter paz. Mas eu ainda não tive, porque você ainda não orou suficientemente. Mas então eu vou passar o dia orando, se for necessário. Faça isso, porque às vezes tem dia que você precisa passar orando. Eu li um testemunho às vezes que eu achei um absurdo, de uma irmã que buscava a paz. E tinha uma outra irmã que falava, Senhor, se oferecia para ir dormir com ela. E era uma tribulação, um problema quando essa irmã ia para a casa dela. Ela disse, eu vou ir na sua casa, passear. Aí ela passava a noite toda orando, para suportar em paz aquela irmã que ia chegar lá de manhã, irmã da igreja. Aquela irmã era a própria tribulação na vida daquela pessoa. E ela orava à noite, aí ficava, a pessoa ora a noite inteira também, fica até desfalecida, né? Aí tudo quanto é confusão que a irmã, ela ficava igual uma panaca para casa fora, né? De tanto orar e cansaço, de ter orado a noite toda, e a outra arrumando confusão, falando mal dos outros, e aquela tribulação. A outra era um espinho na carne dela, ainda bem que era de vez em quando, tem espinho que não para de cutucar. E a irmã ia lá só de vez em quando, então ela orava. Eu era jovem, isso é um absurdo uma coisa dessa. Eu falava assim, não venha. Não venha, aí arrumava uma coisa para fazer, uma desculpa, quando eu era jovem. Hoje eu não sei, porque também não tem esse tipo de pessoa me procurando, né? Mas é uma situação bastante difícil. Tenho aprendido a conviver melhor com as pessoas. É muito difícil para uma pessoa que tem o dom de ler, aguentar a pessoa falando, às vezes está precisando de estudar, está precisando de ler, e a pessoa está naquela confusão. Então, cada um tem uma vocação. Eu não tenho muitas relações sociais.
É uma vocação, não é? É uma vocação receber essas pessoas e continuar em paz. Então, tem pessoas que têm o dom. Esta irmã que recebia não tinha o dom. Provavelmente ela fosse uma pessoa mais apartada, mais quieta, e não aguentava, tinha que orar. Mas o Senhor da paz é Jesus. Então, em todas as circunstâncias, Ele quer nos dar a paz e nós devemos buscar a paz do Senhor. A paz do Senhor não pode ser uma coisa da boca, ela tem que estar em nosso coração. E vigiar e orar, como nós veremos, é ao meio de nós buscarmos a paz. Vigiarmos para não nos precipitarmos em falar antes de orar mesmo, antes de ter uma solução de tempo, que às vezes o tempo dá a solução para uma coisa. É contar até 10, contar até 100, contar até 1000. Vigiar. E orar para você ter força. Senão você perde a paz. E é muito difícil. E eu acho que Deus está falando com todo mundo aqui. Quase, talvez um ou outro salve dessa situação de não perder a paz. Mas Ele quer que nós tenhamos paz. Jesus sempre deseja a paz aos discípulos. Depois que Ele morreu, ali Ele está mostrando as mãos para Tomé. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas na casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. A primeira palavra que Jesus dá quando Ele se põe ali. Ele falou do amor antes, mas na hora do medo, na hora do medo de ser morto, eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo, eles ainda tinham dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, embora algumas pessoas já tivessem falado com eles que ele tinha ressuscitado. Era um momento de grande tribulação. Ele entra e diz: paz seja convosco. Então, para começar a conversa, é preciso ter paz. Aliás, até é um bom conselho. Se não tem paz, não converse. Eu vou buscar a paz primeiro. Você pode conversar comigo agora? Não. Primeiro eu vou buscar a paz, porque se eu for conversar com você agora, eu vou te esganar. Não é assim que a mãe fala com o menino? Esganar. Nem sei se existe essa palavra, mas eu vejo muita gente falando. Vou te esganar. Paz que vem da justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o que Jesus faz. Ele nos veste de uma veste de paz com Deus quando nós nos apropriamos pela fé do poder do seu sangue. Quando eu recebo o sacrifício da cruz, e nós tivemos uma felicidade tão grande, que aquele povo de Jequitinhonha é tão receptivo. Nós fizemos, parece que perto de 300 visitas e 87 pessoas aceitaram a Jesus. Deve ter um relatório, não sei se já foi feito ou se será feito, com certeza será feito. Mas, assim, a receptividade, um povo simples, a gente chega e apresenta o Evangelho. Se a gente fizer a mesma coisa aqui na cidade de Patinga, não dá o mesmo efeito. Porque lá as pessoas estão receptivas, por motivos vários, culturais, sociais. Lá onde nós fomos, na roça, numa fazenda que foi dividida para poceiros, até o fato de o pastor ter tido uma pocilga lá, pocilga é criação de porcos, e relacionar bem com aquelas pessoas. Então a gente fala, pastor Ivon, o olho da pessoa até brilha. Então isso facilitou. Para ele mesmo fazer o trabalho talvez fosse difícil, mas nós fomos lá e fizemos o trabalho, entrando nas casas e as pessoas aceitaram. E em outros lugares também da cidade, muitas pessoas, inclusive pessoas assim de frente, católicos de frente, aceitaram o Evangelho, porque quando nós recebemos, então nós recebemos o sacrifício de Jesus, nós recebemos a justificação, porque Ele risca a cédula que nos era contrária na sua ordenança, tira o nosso nome do escrito de dívida e escreve o nosso nome no livro da vida. Amém? É isso que nós falamos lá o tempo todo. Eu falei, eles estavam rindo de mim, depois acharam um folheto
que eu disse que Jesus é uma ponte que passa sobre o lago de fogo. Aí disse, mas desse jeito o pessoal vai aceitar Jesus levantando as mãos e os pés. Eu falei, não importa. Mas é verdade. É o pastor Eduardo que falou isso, viu? O pessoal aqui pega no meu pé demais. Aí na hora eles ficam sérios lá orando com a gente, a hora que chega na escola, aí vira uma roda de escarnecedores. Mas, e é verdade, tem um lago de fogo para você atravessar, e quem é a ponte? Aí a palavra diz, porque há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus. Mediador é o que liga o homem com Deus, para passar por cima de quê? Do inferno, do lago de fogo. Aí acharam um folheto com uma cruz por cima do lago de fogo. Aí eu falei, aí, está vendo? Já era revelação de Deus e vocês não estavam sabendo. Então somos justificados. Porque eles são evangelistas, eu sou professor. Então na hora eu tive que criar um monte de coisa, assim, eu fiquei ouvindo eles evangelizar. Eu falei, agora o que eu faço? Agora o irmão Rafael vai falar. Eu fui pegando a palavra de um e do outro e trazendo as coisas da Bíblia. E ele já tem um esquema direitinho lá, né, no Lago de Fogo, não estava pertencendo ao estudo. Paz que excede todo o entendimento, foi o que a irmã Biju acabou de falar, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Mente é o homem interior, coração, às vezes tem o mesmo sentido, aqui está separando, né? O que você raciocina, o que você pensa e o que você sente. Você tem que ter paz na cabeça e paz nas emoções. Embora tudo esteja relacionado com a mente e coração possa fazer o mesmo sentido de mente, mas todo o seu ser tem que ser envolvido com esta paz. A paz excede todo o entendimento. Por quê? Porque a pessoa vai fazer uma cirurgia e está em paz. Aí começa a conversar com o médico, mas você não está ansioso ou ansiosa? Não, não estou ansioso nem ansiosa. Orou, creu e agora tem paz para fazer aquela cirurgia. E se chegar uma pessoa desesperada, um crente desesperado, mais desesperado do que as pessoas que estão lá, é porque esse crente não tem paz. Mas Jesus faz questão de que nós tenhamos paz em todas as situações. Medo da morte. Eu vou morrer. Você vai encontrar com Deus, ué. Não, mas aí é aquela confusão. E também isso nós temos que entender com o tempo. Que viver aqui, fazendo a vontade de Deus, amando o próximo é muito bom. Mas estar com Ele eternamente é muito melhor, como diz Paulo. A tribulação é ficar aqui o tempo que Ele quiser, porque nós não podemos precipitar, não podemos nos assassinar para estar com Ele de maneira nenhuma. Tem gente que suicida para fugir da tribulação. Por isso que Jesus nos dá a paz, para passarmos pelas tribulações, para encontrarmos com Ele na hora certa, no momento certo. Esta é a paciência dos santos. Esta é a paciência dos santos. E para ter paciência, você precisa ter paz. Nós vemos um exemplo aqui de paz que excede todo entendimento. Paulo e Silas na prisão, chicoteados, cheios de vergões e cantando a Deus, porque eles separavam a perseguição do seu trabalho missionário. Sabia e já estava profetizado, quem andava com Paulo sabia que Paulo ia ser preso, porque Deus já tinha falado que ele ia passar por essas situações, que não sei se era o espinho na carne dele ou se eram outro espinho, mas esse também era, que ele ia sofrer muito. E ele já sabia disso. Vão fazer o culto. E aí eles estavam cantando à meia-noite, quando as portas da prisão caíram. E eles então foram libertos. O carcereiro queria suicidar-se. Mas e se não tivesse caído a porta da prisão? Quebrado tudo, houve um terremoto e arrancou as portas, as grades. E se não tivesse, ele estaria em paz do mesmo jeito. Ele estaria cantando do mesmo jeito. Às vezes existe uma expectação, uma ansiedade, aí você começa a orar. Começa a buscar, quando puder cantar, comece.
para que essa expectação vá embora e você tenha paz. Nós não podemos perder a paz. A paz é um elemento importante na nova vida em Cristo. Nossa paz julga a nossa comunhão com Deus. Então, se você está pertinho de Deus, e Deus está falando com você, você sabe que você está fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e vem a tribulação, e Deus fala com você a respeito da tribulação, nas suas orações, nas suas leituras diárias da Bíblia, através de um profeta, através de uma situação. Você sabe, estou passando pela tribulação, mas eu posso ter paz, porque Deus está comigo. Então, se o seu coração tem paz, a paz que vem do sacrifício de Cristo, então, esta paz vai julgar esta relação nossa com Deus. Se você perde a paz à toa, é porque você está mais distante de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais paz você tem, porque Deus é paz. Não tem jeito de você ficar perto de Deus, abraçado com Deus, que é paz, e não sentir paz. Assim como João disse que também não tem jeito de você estar abraçado com Jesus, abraçado com o Espírito Santo, com Deus, que é amor, e não ter amor pelo semelhante. Diz, como dirás que amas a Deus, que não vê, se você não ama o seu irmão que vê? Então, paz e amor, que é até a saudação dos hippies, mas uma saudação extremamente acertada. Eles não viviam isso, mas paz e amor são dois elementos importantíssimos. Paulo fala a paz, a esperança e o amor. É o que permanece na maturidade cristã. A paz, a esperança e o amor. A esperança é a fé no futuro. Mas a maior dessas é o amor. Aliás, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Porque o amor, ele permanece na eternidade. Não há o que se falar de paz na eternidade. A eternidade é a eternidade de paz. Ali não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá clamor, não haverá sofrimento, não haverá nada disso. Então haverá paz e a circunstância será favorável. Isso é fácil. Difícil é viver em paz aqui. Então a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Se não há paz, você está recebendo um cartão amarelo. Se você se desespera, cartão vermelho. Então, você, para não receber cartão, você tem que ficar em paz. Entendeu por que a paz é árbitro? Eu estou em paz, comecei a... cuidado com o cartão amarelo. Você vai fazer um negócio errado. Aliás, você já está errado, vai cometer uma falta. O cartão amarelo já está levantado. É igual o juiz quando avisa para a pessoa. Passa e fala, você já fez 2 vezes isso. Na terceira, eu vou te dar o cartão. É desse jeito. E é bom a gente saber dessas coisas, né? Porque aí a gente pode praticar. É só conhecendo que a gente vai praticar. Isso é um princípio geral de vida. Não perca a sua paz. E aí você vai ter que orar muito, porque se você não orar, você perde a paz. Se você não vigiar, você perde a paz. Vem aquela mesma pessoa, que você já está com ela 30 anos, 40 anos, para falar a mesma coisa, do mesmo jeito. Seja um colega de trabalho, seja seu irmão. Reunião de família é um lugar ótimo para perder a paz. Quando a família é o pessoal estressado. Porque a pessoa mexe na sua ferida. Assim, desde pequenininho você é assim. Você parece com o nosso pai. Às vezes o pai era uma pessoa que não era legal, né? Você parece com a vovó. Às vezes ninguém gostava da vovó. E aí faz aquela raiva na pessoa e já começa a perder a paz. A paz, como ambiente do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Aí, você deixa de se estressar e cometer erros na paz. O próximo passo é, se você está em paz, você cria um ambiente para o Espírito Santo operar na sua vida. Se você vive em paz e vive em amor, você tem um ambiente. O Espírito Santo não opera na dissensão.
a ira do homem não opera a justiça de Deus. O Espírito Santo não opera no meio de confusão, de dissensão, de contenda, de inveja, de ambição. Ele não tem como operar. Ele vai saindo de fininho. Agora, um ambiente de paz e amor é um ambiente onde o Espírito Santo opera. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E não está falando de pessoal, está falando da igreja toda. Uma igreja que vive em confusão, o Espírito Santo não tem como operar nela. Mas uma igreja onde as pessoas cooperam, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas esforçam por abençoar as outras e ter paz umas com as outras, é um ambiente para que o Espírito Santo possa operar. O vínculo, né? A paz, ela faz essa união. Vincular é unir. Então, a paz une as pessoas e a ira afasta as pessoas. Unidas as pessoas na presença de Deus, está criado um ambiente para a operação do Espírito Santo. Vocês viram uma pombinha lá naquele desenho? Viram, né? Todo mundo viu? Paz uns com os outros, foi o que acabamos de falar. Quando a gente é criança, tem um primo que gosta, tem um irmão que a gente gosta, né? A gente fica daquele jeito ali, ó, um colega, um amigo. E por que não continua? Continua porque a gente perde a paz. Você começa a criar confusão por causa de tudo, né? Os meninos abraçam ali dentro d'água, abraça suado. Quando a gente está namorando, a gente abraça a namorada, vai suando, vai pingando água, ninguém reclama. Depois que casa, fala, sai para lá, tá suando, tá quente, sua mão tá quente. O camarada não pode nem colocar a mão mais no ombro da pessoa, porque sua, né? Ou vice-versa, às vezes é o homem, sai para lá bem, não pede nem com educação, fala assim, sai para lá bem. Essa é uma maneira de falar com a pessoa, mas quando está namorando, às vezes está, né? O pastor precisa até te chamar a atenção, vocês estão colados demais, nesse calorão aí de Patinga, né? Então a pessoa, depois que casa, né? Está deitada e fala assim, fica bem lá na beirada da cama, que eu vou ficar lá na outra beirada. Porque é para não encostar, deixa passar um vento aqui no meio, está muito calor, deixa passar um vento. Né? Aí põe um ventilador soprando no meio, que é para não... Perdeu a paz, perdeu o amor, o afeto, o carinho, deixa suar, não é? E permaneça em paz. A criança nos ensina muitas coisas. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Né? Sal é o tempero, que é o fruto do Espírito. Aí entra um monte de coisa nesse sal, que já estudamos aqui. Perseverança, fé, paciência, paz mesmo, amor. Então nós precisamos de ter esse sal, vigilância e paz uns com os outros. Paz com todos os homens. Aqui falamos dos irmãos dentro da igreja. Agora, esse versículo fala de paz com todas as pessoas. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É preciso. Uma certa vez eu estava conversando, passou um irmão perto de mim, um senhor já mais velho. Aí estava eu e minha irmã. Aí ele falou assim, paz do Senhor, irmão Rafael. Aí a minha irmã mais velha falou assim, mas por que o senhor não dá a paz também para mim? Ele falou assim, porque a paz é para os crentes. O ímpio a gente tem que cortar embaixo, assim, ó. Ela falou, está vendo? Por isso que eu não viro crente. Por isso que eu tenho hora que fico até pensando em ser crente. E até hoje ela não é crente. Não é por causa só disso, mas veja bem que o irmão não conhecia esse versículo aqui, ó. Paz com todos os homens. Então você precisa de buscar a paz. Porque eu preciso de ficar em paz só com os irmãos da igreja. Não, você pode ter paz com todo mundo, com todos.
qualquer que seja a situação. Jesus veio para todos, ele não veio só para os judeus que eram irmãos dele, veio para todos, inclusive para nós. Então nós precisamos ter paz. Mas aí é mais difícil ainda, porque a pessoa bebe. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, eu não tenho, porque eu vivia no meio de um lugar que só tinha bêbado. Final de semana ficava todo mundo bêbado. Contava nos dedos das pessoas que ficavam bêbado, inclusive meu pai. E aquele monte de bêbado, eu aprendi a conviver com bêbado. E com gente de toda espécie, era uma favela, onde é o novo centro, era uma favela. Eu morava ali. Então o vizinho era bêbado, chegava lá, estava de fogo, rodando aqueles caxangá, aquelas músicas horríveis, né? Você vai falar o quê? Vai fazer o quê? Mandar desligar o aparelho? Teve lá nesse mesmo lugar, um rapaz na festa, foi lá, abaixou o aparelho de som. Esse rapaz é meu primo torto. E eles mataram ele porque ele abaixou o aparelho de som. Na casa do outro. Agora, o que você tem que mexer? Deus vai falar com alguém aqui. O que você tem que mexer com a família do outro, com a casa do outro, dar ordem na casa do outro? Se a gente não dá conta de dar ordem nem na nossa própria casa, hoje está tão difícil. Estou indo lá para corrigir uma situação, não vai dar problema. No momento adequado, conversando individualmente com as pessoas. Há pouco tempo nós tivemos uma outra experiência na família, que os meninos começaram a cantar na festa de aniversário, beberam uma cerveja e começaram a falar pornografia, assim, cantando, cantada. Um tio velho foi lá chamar a atenção, o rapaz era recém-entrado na família, ele queria bater no tio, casado com a filha do homem, e queria bater, porque ele perdeu, ele ficou possesso. Por quê? Lá na casa dele, se ele entender que lá deve falar pornografia, que ele fale, quem não gosta se retire. Foi tentar consertar, não, porque eu sou o pai da esposa dele, eu emprestei esse apartamento para eles morarem, dá problema. Né? Então você não deve, para ter paz, você não deve interferir nos negócios alheios. Tem um versículo que diz assim: vivam como quem não se interfere nos negócios alheios, tenha paz. Com todos os homens. Quem me dera se eu pudesse cuidar apenas dos meus negócios? Quem me dera dos meus filhos, dos meus netos, da minha casa, do meu trabalho, e ficar bem em paz? Quem me dera que eu pudesse fazer isso sozinho? É com muito esforço, e mesmo assim, manquejando, que eu vou conseguindo levar mais ou menos a vida cristã. Nosso caminho é de paz. Lucas 1, 79, será que tem esse versículo aí? Eu estou achando que esse versículo tem. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Para alumiar, isso aqui é a profecia a respeito de Jesus, olha lá. Lucas 1, profetizando a respeito de Jesus, então, está sendo dito a respeito dele, que ele ia alumiar os que estavam nas trevas, que somos nós, e na sombra da morte, que somos nós, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, Jesus é o caminho da paz. Ele veio nos dar um caminho de paz. É tão bom que seja assim, que a pessoa começou a brigar, você para. Nós tivemos uma experiência lá assim, um irmão contando para nós, entrou numa casa de uma irmã, ela escutou toda a pregação. No final, ela disse: você vem lá de tão longe para me tirar da minha... Aí ela enfezou. Para me tirar da minha religião, não sei o quê. Ele, paz. Jesus fala, se recebe, você fala. Se não, saia e bata até a poeira dos pés. Ele falou isso para os discípulos. Naturalmente, nós não saímos batendo o pé, né? Mas a pessoa não quer a paz. E também não pode tirar a sua, já que ela não quer para si. Então, nosso caminho é de paz. Paz em meio às aflições. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições.
E agora, quem prega que a aflição é pecado, é por causa de pecado? Paulo estava em pecado, então Jesus também estava em pecado? No mundo tereis aflições. Não existe evangelho triunfalista. Nosso triunfo é no céu. Aqui não existe esse triunfo de você sair voando assim, andando por sobre a estrada, como é que fala? Levitando. Não existe essa levitação aqui. Aqui é um lugar de sofrimento, tanto para crentes como para não crentes, por causa do pecado. Tanto para crentes como para não crentes. Pedro vai dizer isso. Sabeis que os vossos irmãos no mundo também passam por aflições. Não é só o crente que passa aflições. E aqui a gente vê essa figura, né? Uma guerra, o pessoal preparado ali, e as crianças de novo brincando, em paz. Se não tivessem em paz, não estariam naquela situação. É possível? É possível, depende da medida do Espírito Santo que está na sua vida. Depende da comunhão que você tenha com Deus. Um soldado pode estar ali em paz, porque ele pensa, se eu viver, pregarei o Evangelho. Se eu morrer, encontrarei com Cristo. Chegamos a esse nível? Não sei, mas precisaríamos chegar. O Evangelho da paz, Atos 10, 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Evangelho da paz, o Evangelho da não agressividade, é o Evangelho que permite que o Filho de Deus seja crucificado, porque com um piscar de olhos, ele mataria todas aquelas pessoas ali. Mas ele não veio para matar o homem, ele veio para salvar o homem. Inclusive aqueles que o pregaram na cruz. Se arrependessem de coração, poderiam ser salvos. Conclusão. A paz que Cristo dá é advinda da certeza da filiação divina. É a paz que vem da apropriação do sangue de Jesus para o perdão dos pecados. É também a paz que nasce na certeza da vida eterna. Esta paz não depende de circunstância. É a paz que vem da comunhão com Deus. E o nosso desafio, a todo instante somos tentados para perdermos a nossa paz. Todo instante. Você vai sair daqui e alguém vai tentar tirar a sua paz. Vigie e ore, para que você não perca a sua paz. Por isso não podemos iniciar nossas atividades diárias sem conversar com Deus. O diabo está à espreita para roubar o nosso melhor dom aqui na terra, a paz que Jesus dá. Esse é um dom pessoal, o melhor de todos. Naturalmente, depois da salvação, na terra. Estamos falando, salvação é para o céu, na terra. O amor implica trabalho, a paz não. Ela implica em tranquilidade, em sossego da alma. Precisamos de orar e vigiar para não perder a paz, e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ficar de pé e vamos orar. Existe alguma situação na sua vida, na sua casa, especialmente com pessoas, situações, tentações que te roubam a paz? Porque se você cede à tentação, você perde a paz. Se você apenas é tentado, você vai vencer a tentação, vai perder a paz por um momento, enquanto está sendo tentado, mas vai orar e vai voltar a ter paz. Se você peca, você perde a paz. Então, existe alguma situação no trabalho, na escola, com vizinhos, em casa, com familiares mais distantes, com o chefe, alguma situação em que você está perdendo a paz? Eu digo para vocês que eu tenho muitas, porque nós somos uma família de gente estressada. Então eu preciso de vigiar muito sobre a minha paz, e após esse estudo, com certeza, eu vou passar a vigiar mais sobre a minha própria paz. Você precisa de ter paz, porque o nosso Deus é paz, o Espírito Santo é paz, Jesus é paz. Então, passada essa meditação, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e colocamos esse estudo aqui que o Senhor nos deu através da Tua palavra,
dizendo da importância da paz, que é o árbitro em nosso coração, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com o Senhor, na nossa relação com o Espírito Santo, como ambiente para a operação do Teu Espírito Santo em nossa vida. E nós temos perdido a paz muitas vezes, em muitas situações corriqueiras, em muitas situações pequenas, em coisas pequenas nós temos perdido a paz, mas agora nós oramos para que tenhamos paz. Oramos para que possamos vigiar e contar não somente até 10, mas até 1000 se for necessário. Oramos para que tenhamos força para orar, até que tenhamos paz. Para que na paz o Teu Espírito opere em nós. Para que na paz nós convivamos melhor com os irmãos. Para que na paz nós compreendamos melhor o Evangelho da paz. Compreendamos melhor a Tua palavra e possamos evangelizar a paz, como diz a Tua palavra, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Em nome de Jesus. Amém.